Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, gente, podemos começar então, né? Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Dayananda Goswami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Vanchakava Pataru Vishyadi Vasinu Vyayevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Bom, gente, então hoje a gente vai ver sobre a vida de Madhvacharya, né? Ele já é posterior a Ramanujacharya, tá? Então vamos lá. Segundo as inscrições, Shri Kurma Naraharitirtha, que era um discípulo direto de Madhvacharya, ele teria nascido, né, Madhvacharya em 1238 e vivido durante 79 anos, até 1317 depois de Cristo. Isso é confirmado pelo Anumadhvacharita. Essa é alguma obra que fala da vida de Madhvacharya. Conforme as biografias autorizadas, compiladas por seus discípulos logo após seu falecimento, Shripada Madhva nasceu no vilarejo de Tulunada, localizado a umas 8 milhas ao sudeste da cidade de Udipi, em Karnataka. Ele vinha de uma família de Sivali Brahmanas e era o filho de Madhya Guerra Bhatta. Bom, no comentário a seu Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 9.245, Prabhupada comenta o seguinte: em sua infância, Madhvacharya era conhecido como Vasudeva. E existem umas histórias maravilhosas em torno de sua figura. Também se conta que seu pai acumulou muitas dívidas e Madhvacharya converteu sementes de tamarindo em moedas de verdade para pagá-las. Quando tinha 5 anos de idade, ofereceram-lhe o cordão sagrado. Um demônio chamado Maniman vivia próximo à sua morada sobre a forma de uma cobra. E com a idade de 5 anos, Madhvacharya matou aquela cobra com o dedão de seu pé esquerdo. Quando sua mãe ficava muito preocupada, ele aparecia diante dela num pulo só. Era um grande sábio erudito mesmo já na infância. E, embora sem que seu pai concordasse, ele tomou sannyasi com 12 anos de idade. Imagine só, 12 anos ele tomou sannyasi. Quando tinha apenas 12 anos, Madhvacharya deixou-o lá e aceitou a ordem de vida renunciada, sob a guia de Achyuta Preksha. Foi o seu sannyasa guru. O nome de sannyasi de Madhva era Purna Pragya Tirtha. Seu profundo estudo das escrituras era incomparável e o convencera da inutilidade da interpretação adwaita do Vedanta, né? Que é aquela interpretação impessoal de Deus. Sentiu-se inspirado a fazer reviver a interpretação original e pura do Vedanta, que promove o teísmo pessoal. Iria fazer isto baseado numa interpretação profunda e inovadora das Escrituras, pelo que se tornaria muito famoso. Essa interpretação é conhecida como Shuddha Dvaita Vada, ou dualismo puro. Aqui, dualismo puro é a ideia, né, de que nós, na alma, somos diferentes de Deus. Dualismo significa 2, né? Então, nós somos completamente distintos, né? A alma e Deus. Ok? Então, depois de sua iniciação, Purna Pragya passou, queimado, né, algum tempo no ashram de Achyuta Preksha, onde estudou cuidadosamente os comentários Vedanta de diferentes acharyas. Bom, eu acho que talvez alguns de vocês não entendam, mas o Vedanta
é a conclusão última dos Vedas, né? Então, é um trabalho que foi escrito por Vyasadeva em pequenos sutras ou aforismos, muito difícil, um texto muito filosófico, e por isso que ele é conhecido como Veda Anta, né? Quer dizer, assim, o conhecimento último. Então, as grandes escolas, elas apresentam, pelo menos as escolas Vedanta, né? Elas apresentam comentários sobre essa obra. Então, isso é como o ápice, né, do filósofo, comentar sobre essa obra chamada Vedanta Sutra. Tá? Então, continuando. Então, ele estudou muitos comentários, tá, de diferentes... Cadê aqui? Sim. Ele estudou esses comentários, a começar pelo Istasidhi de Vimuktatma. Bom, é um grande sábio. Porém, a perícia de Purnapragya, né, Madhvacharya, quanto aos argumentos escriturais e sua determinação em estabelecer o teísmo pessoal, né, de Deus como a conclusão dessa obra do Vedanta, cresceram a tal ponto que podia derrotar, ele já conseguia derrotar Achyuta Preksha na argumentação. Achyuta Preksha foi o mestre espiritual inicial dele, né? E aqui, pelo que dá a entender, ele era impersonalista. Reconhecendo a erudição superior de Purnapragya, Achyuta Preksha fez dele o líder de seu ashram. Purnapragya, que é Madhva, também recebeu o título de Ananda Tirtha, pelo qual é conhecido em várias literaturas escriturais. Depois de tornar-se a autoridade do templo no ashram de Achyuta Preksha, Madhva começou a treinar discípulos, pregando sua interpretação do Vedanta e derrotando muitos eruditos de diferentes escolas filosóficas, incluindo budistas, jainistas, advaitistas e diversos impersonalistas agnósticos, lógicos e praticantes de religião materialistas. Seu sucesso em derrotar todos os oponentes eruditos inspirou-o a viajar pelo sul da Índia. Só um minutinho, deixa eu aumentar aqui a minha tela. Bom, então, ele viajou pelo sul da Índia, tentando pregar a filosofia do teísmo pessoal e a devoção a Vishnu, assim, de uma forma muito extensa. Então, nessa época, ele já tinha formulado completamente todos os detalhes de seu sistema filosófico, mas ainda não registrara seu sistema por escrito. Então, sua jornada pelo sul da Índia foi bastante extensa. Levou o Dipi, né, que era próximo ao lugar onde ele morava, onde ele nasceu, ao extremo sul da Índia, Kanyakumari. E dali a Rameshwara, depois Sri Rangam e muitos outros locais de peregrinação importantes. Onde quer que ele fosse, ele debatia com os eminentes sábios da escola impersonalista, destruindo suas interpretações do Vedanta com sua brilhante advocacia do teísmo dualista. Suas críticas contundentes ao Vedanta impessoal, que é essa percepção de Deus como uma coisa impessoal, encontraram dura oposição, porém ninguém conseguia vencê-lo na argumentação escritural ou no debate lógico. Conta-se que quando Madhva estava em Kanyakumari, um grande erudito e personalista da escola de Shankara desafiou-o a escrever seu próprio comentário sobre o Vedanta, se não concordasse com os ensinamentos do mestre. Na ocasião, dizem que Madhva prometeu escrever seu próprio comentário Vedanta, elaborando plenamente as conclusões adequadas do teísmo pessoal. Em Sri Rangam, ele também expressou um certo grau de satisfação
com as conclusões do Vishishadueita de Ramanuja. Quer dizer, que Ramanuja, que é também um grande acharya, né, da Sri Sampradaya, ele também escreveu um comentário do Vedanta, e esse comentário chama-se Vishishadueita Vada. Então, ele ficou muito satisfeito, né, com o comentário de Ramanuja, mas não tão satisfeito por achar que não se estendia suficientemente para refutar a perigosa filosofia especulativa de Shankaracharya. Isso aumentou a firme determinação do jovem Madhva de algum dia compor seu próprio comentário, incorporando sua própria interpretação singular. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Aí Maharaj, Oi. boa tarde. Diga. Eu só queria entender a posição, porque assim, eu esqueço, às vezes não presto atenção, de Ramanuja e como é que é o nome do outro? Madhvacharya. Madhvacharya no Vaishnavismo, para os Vaishnavas. Qual a posição deles dentro da nossa escola? Eu não entendi bem isso ainda. Tá. Veja, diretamente da nossa tradição, nós chamamos nossa tradição, nossa Sampradaya, né, de Brahma, que é o Senhor Brahma, Madhva, que é ele, Brahma, Madhva, Gaudiya, que é do Senhor Chaitanya, Sampradaya. Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. Então, a nossa Sampradaya, Madhvacharya, faz parte diretamente de nossa Sampradaya. Tá? Agora, Ramanuja, ele não faz parte diretamente da nossa Sampradaya. Ele faz parte de outra Sampradaya chamada Sri Vaishnava Sampradaya, que a nossa descende do Senhor Brahma, por isso que é chamada Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. A de Ramanuja descende de Lakshmi Devi, por isso que é chamada de Sri Vaishnava Sampradaya. Mas ele também é um Vaishnava, aceita Krishna como uma pessoa suprema, só que é uma outra escola, tá? Tem algumas características diferentes, porque quando o Senhor Chaitanya vem, ele também ele soma, né? Ele pega diferentes vamos dizer, conclusões desses grandes acharyas e faz um resumo. Ele cria toda uma, né? Aqui, por exemplo, a gente viu que Madhvacharya fala do dualismo, né? Que a alma é diferente de Krishna, tá? Que existem duas coisas bem definidas. Mas a gente vai ver na nossa tradição, né, o Sr. Chaitanya fala de Atintya Beda Abeda Tato. Nós somos simultaneamente iguais e diferentes. Então, não é que a gente é só diferente de Krishna, também a gente é igual a Krishna, em qualidade. Tá? Qualitativamente, nós somos iguais a Krishna, mas quantitativamente, não. Tá certo? Então, a gente vai ver que o Sr. Chaitanya, ele coloca a cereja no bolo, né? Ele vai pegando as conclusões mais importantes dessas sampradayas e coloca, né, na sua visão, né, última da nossa tradição. Então, ele conclui isso, ok? Deu para entender? Essa outra escola de Vaishnavas, então, não tem Por exemplo, Ramanuja adorava Lakshmi Narayana. Eles não adoravam Radha e Krishna. Tá? Então, eles têm outras, eles dão ênfase, eu não conheço muito bem, tá? Mas eles dão ênfase, assim, eles adoram Lakshmi Narayana. Sim. Então, tem a questão, o tipo de adoração, eles são mais formais. Né? Chaitanya Mahaprabhu vai falar de Prema Bhakti, né? E dessa relação de Raga Nuga Bhakti, essa relação de espontaneidade. Eles têm uma relação muito formal, de adoração muito formal, que é a adoração a Lakshmi Narayana, é a adoração de Dwaraka. E Chaitanya, para eles, também tem essa... É o mesmo? Eu não sei
Entendi. Né? Porque o Senhor Chaitanya veio muito depois de Ramanuja, né? Tá bom. Então, eu não sei como os seguidores da Sri Sampradaya interpretam os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Eu não tenho esse conhecimento. Ah, tá ótimo, já entendi, Maharaj. Tá. Então, além da Sri Sampradaya, existe a Kumara Sampradaya. São 4 Sampradayas Vaishnavas autorizadas, mas que têm alguns aspectos um pouco distintos da nossa, tá bom? Mas a nossa Sampradaya vem de Brahma. É Brahma, depois Madhva, né, Gaudiya, do Sr. Chaitanya Sampradaya, tá? Podemos continuar, então? Então, ok. Então, depois de ele completar a sua viagem pelo sul da Índia, Madhva decidiu viajar pelo norte da Índia também. Com sua resolução de completar seu próprio comentário, Vedanta, ele crescia dia a dia, ele estava ansioso por principiar o seu trabalho. Porém, Madhva desejava ter as bênçãos do autor do Vedanta, que é o próprio Veda Vyasa, né? Vyasadeva, antes de começar um projeto tão audacioso. Então, ele partiu para o norte da Índia e os Himalaias, a fim de obter as bênçãos de Veda Vyasa, pois dizia-se que Vyasa, sendo imortal, ainda residia em seu ashram, em Badharainatha, embora nunca se fizesse visível aos olhos mortais. Então é dito, né, que Vyasadeva ainda está vivo lá nos Himalaias, né? Então ele também tinha esse conhecimento e foi atrás de Vyasadeva. Depois de longa jornada a pé, Shripada Madhva finalmente chegou ao Anantamatra, em Badharinatha. Ali ele permaneceu por 7 semanas, quer dizer, 7 semanas, aí mais de um mês, né? Quase 2 meses, absorto em jejum, oração e meditação devocional. Recebendo inspiração interna, continuou a subir mais os Himalaias até Badarikashram, no Alto Badari, onde Veda Vyasa tem seu eremitério. Ali ele encontrou Veda Vyasa e explicou o seu comentário sobre o Bhagavad Gita ao próprio Vyasadeva, que o aprovou. Ao encontrar Veda Vyasa, ele ganhou de presente uma Shalagram Shila, né? Uma pequena deidade, conhecida como Astamurti. Depois de discutir as escrituras com Veda Vyasa, a compreensão de Madhvacharya no sentido interno das escrituras se tornou ainda muito mais profunda. Ele permaneceu em Badarikashram por alguns meses, até que terminasse de compor seu comentário sobre o Bhagavad Gita. Depois do que retornou a Anantamatra. Então, nessa época, o companheiro de Madhva, Satya Tirtha, registrou por escrito todo o comentário. Também nessa época, Madhva escreveu seu comentário sobre o Vedanta. Tá? Deixa eu ir para a próxima página aqui. Então, despedindo-se de Badarinatha, Madhva começou a longa viagem de volta. No caminho, ele encontrou e derrotou muitos sábios das várias escolas filosóficas. Viajou através de Bihar, Bengala, Orissa e Andhra Pradesh. O Madhva Vijaya descreve que quando Madhva chegou a Ganjama, às margens do rio Godavari, encontrou com 2 eruditos eminentes, que eram bem versados em todas as escrituras importantes. Eles se chamavam Sobhana Bhatta e Swami Shastri. Após convertê-los à sua escola, estes sábios tornaram-se famosos como importantes seguidores de Madhvacharya. Eles ficaram famosos como
Padmanabha Tirtha e Narahari Tirtha, e são considerados os principais acharyas da escola de Madhva, depois do próprio Madhvacharya. Esse Narahari Tirtha é famoso pelos seus comentários sobre o Gita Bhasya, né, que é o comentário de Madhvacharya. Então, Madhvacharya fez um comentário e ele comentou o comentário de Madhvacharya. Ele foi o primeiro ministro de Kalinga. Bom, Padmanabha Tirtha escreveu comentários sobre muitas das obras de Madhva, incluindo o Vedanta Sutra e outras obras. Foi o primeiro comentarista de muitas das principais obras de Madhvacharya. Então, após converter Sobhana Bhatta e Swami Shastri, Sripada Madhvacharya viajou por Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka e finalmente chegou ao Udipi. O Udipi era a cidadezinha perto de onde ele nasceu, né? onde ele encontrou seu mestre espiritual. Então, de regresso ao Udipi, no norte da Índia, Madhva confrontou o seu próprio mestre espiritual, né? Achyuta Preksha, que se recusara a aceitar as suas ideias anteriormente. Então, quando Madhvacharya ainda era mais jovem e discípulo, né, de Andhra, o nome dele, cadê o nome? Achyuta Preksha. Então, Achyuta Preksha sempre recusava os argumentos de Madhva. Mas agora, Madhva voltou novamente e agora, experiente e tudo, né? Então, agora os papéis estavam invertidos, né? O guru se tornou discípulo e vice-versa. Madhva converteu Achyuta Preksha do Vedanta de Shankara para a causa do Vaishnavismo e aceitou-o como seguidor. Imagine só que isso acontecia, né? O próprio discípulo conseguia superar o mestre e fazer com que o mestre se tornasse discípulo. Obviamente, aqui, naquela época, era assim, né? Existiam essas discussões técnicas das escrituras, e quando uma pessoa conseguia derrotar, né, os argumentos do oponente, então o oponente se tornava discípulo. Tá? Então, isso era muito comum acontecer. Então, aqui nesse caso, Achyuta Preksha, ele era seguidor de Shankaracharya, né, que era um impersonalista. E, desde o início, Madhva não concordava com essa interpretação do Vedanta. Então, como ele confrontou Achyuta Preksha e derrotou os argumentos dele, então ele se converteu do impersonalismo, né, para o teísmo Vaishnava e, assim, se tornou discípulo de Madhvacharya. Então, como resultado do sucesso de Madhva ao derrotar os gurus e sábios oponentes, sua reputação cresceu e o entusiasmo por seu novo sistema de filosofia Vedanta também. Conforme seus comentários sobre o Bhagavad Gita e Vedanta se tornavam mais e mais aceitos, seguidores e novos convertidos começaram a juntar-se ao seu grupo em toda a Índia, atraídos por sua personalidade carismática, lógica invencível e conhecimento das escrituras e sua fé muito inspiradora. Então, enquanto permanecia em Udipi, era hábito regular de Madhva banhar-se no oceano. Certo dia, ele estava sentado na praia, absorto na contemplação de Shri Krishna. Na hora, ele viu um navio que se dirigia a Dwaraka, que estava para naufragar num banco de areia. Ele guiou o navio para as águas seguras por meio de sinais, que assim pôde se aproximar da costa com segurança. O capitão do navio queria dar algum presente a Madhvacharya, e este aceitou um pedação de Gopi Chandana Tilaka, né? Aquela tilaka, aquele barro, né, que a gente usa para fazer nossa marca na testa, mas só que era muito grande. Ao ser presenteado ao Acharya,
a operação de Tilaka partiu-se ao meio, revelando uma grande deidade de Krishna. Todos ficaram maravilhosos ao encontrar uma deidade de Krishna dentro do bloco de Tilaka. Porém, Madhvacharya não estava tão desacostumado com milagres e aceitou o fato como uma graça do Senhor. Na ocasião, compôs umas belas orações glorificando Krishna e logo depois disso, a deidade foi instalada no templo em Udipi, onde permanece até hoje essa deidade. A deidade pesava tanto que mesmo 30 homens tinham dificuldade de movê-la. Madhva, no entanto, era poderoso de maneira sobre-humana. Dizem que ele era uma encarnação de Vayu, e ele sozinho conseguiu carregar pessoalmente a deidade até Udipi. Então, vamos ver a próxima página. Depois de instalar a deidade de Krishna em Udipi, ele revisou o sistema de adoração à deidade, estabelecendo um regime estrito de ritual cerimonial e comportamento adequado entre seus seguidores, impondo, entre outras coisas, a rigorosa observância do jejum nos Ekadashis. Ok? Vocês têm alguma pergunta até agora? Madhvacharya, ele é o mestre espiritual de Ishvara Puri. E Ishvara Puri é o mestre espiritual de Chaitanya Mahaprabhu. Então, ele tem uma importância muito grande dentro da nossa tradição. E como a gente está vendo, ele é extremamente erudito. Tá, gente? Então, como eu já disse para vocês outras vezes, né, que a nossa tradição, a nossa escola, possui mestres e pessoas assim, extremamente elevadas espiritualmente, né? E que essas pessoas elas estabeleceram, através de sua maturidade espiritual, todas essas práticas, né, que hoje nós assim, seguimos. Né? Então, não é um processo experimental, alguma coisa assim, alguma especulação, mas é algo assim, baseado em muito conhecimento, em muita maturidade espiritual. Então, Madhvacharya, ele... Né? Ah, não, desculpa. É Madhavendra Puri, que é mestre espiritual de Ishvara Puri. Eu me confundi aqui. Não, eu não sei se Madhavendra Puri é discípulo de Madhvacharya. Eu teria que pesquisar isso. Desculpem, gente. Madhavendra Puri, que é mestre de Ishvara Puri. Depois eu vejo essa sucessão bem direitinho e falo para vocês. Eu me atrapalhei. Tendo obtido tanto sucesso na terra natal, era hora de Madhva novamente viajar para longe. Começou uma segunda peregrinação ao norte da Índia, onde mais uma vez visitou Badarikashram. O Madhva Vijaya, escrito pelo filho de um dos discípulos de Madhva, descreve como Madhva usou sua mente afiada, seu conhecimento de muitos idiomas, tais como o persa e o turco, e sua coragem para vencer grandes obstáculos em sua pregação. Durante sua viagem pelo norte da Índia, Madhva e seus discípulos chegaram a um local na província de Ganga Pradesh, onde tensões políticas entre os hindus e os muçulmanos impediram que atravessassem o rio. Os hindus estavam de um lado do rio e os muçulmanos do outro. Ninguém se atrevia a cruzar o rio e não havia nenhum barco disponível. Madhva e seus seguidores, sem ligarem para os soldados muçulmanos que tomavam conta da travessia, nadaram até a outra margem. O grupo todo foi detido. O próprio Madhva foi levado perante o rei muçulmano, o sultão Jalal Undi Khilji, que exigiu uma explicação. Quando finalmente permitiram que Madhva falasse por si,
ele falou em persa, fazendo longa palestra para o rei sobre teísmo devocional. Vendo a intensidade e pureza santa de Shripada Madhvacharya, o coração do sultão abrandou-se. Ficou tão impressionado com Madhva que queria oferecer-lhe terra e dinheiro. Porém, Madhva deu o exemplo de renúncia, declinando humildemente a oferta do sultão. Onde o juízo agudo não adiantava, Madhva às vezes empregava sua força sobre-humana para salvar uma situação. Certa vez, seu companheiro de viagem e discípulo, sannyasi Satyatirtha, foi atacado por um feroz tigre da Bengala. Destemido, Madhva lançou-se ao socorro. Depois de lutar com o tigre, afastando-o de Satyatirtha, fez-o debandar com o rabo entre as pernas. Uma outra vez, enquanto andava peregrinando por uma parte perigosa da Índia, foi atacado por daikotas, uma seita de ladrões assassinos, porém facilmente manteve-os à distância. Madhva era uma personalidade de muitas facetas e viveu uma vida longa e saudável. Era um líder natural que acreditava em cultura física, bem como em cultura intelectual, moral e espiritual. Participava de muitas atividades atléticas, como luta, natação, montanhismo, o que lhe valeu ser muito útil nos Himalaias. Interessante, né? Como vinha de uma família de brahmanas que descendiam de um brahmana guerreiro e encarnação de Deus, que era Parashurama, ele era alto, muito forte e robusto. Diziam não haver limite para a sua força física. O Madhva Vijaya registra como um homem forte chamado Kadanjari, que diziam ter a força de 30 homens, certa feita desafiou Madhvacharya para uma competição de força. Madhvacharya colocou o dedão de seu pé no chão com firmeza e pediu que Kadanjari, o famoso homem forte, tentasse levantá-lo. Forçando-se ao máximo repetidas vezes, o poderoso Kadanjari foi incapaz de demover o dedão de Madhvacharya. Segundo o Trivikrama Pandita, Madhvacharya... Só um minuto. Madhvacharya era dotado dos 32 símbolos corpóreos de uma grande personalidade. Possuía uma voz profunda, sonora e melódica, e era perito cantor. Considerava-se especialmente doce o seu recitado Srimad Bhagavatam. Desta forma, Madhva viajou extensamente através de toda a Índia. Retornou ao sul da Índia depois de ter visitado Badarinatha, depois Delhi, Kurukshetra, Benares e Goa. Depois disso, suas viagens limitavam-se mais às províncias do sul da Índia, próximo a Udipi. Depois de Shankaracharya, que também viajara extensamente, ele era o segundo Vedanta Acharya importante a viajar pela Índia, e sua vasta campanha de pregação teve efeito duradouro. Gradualmente, seu séquito crescia, conforme grandes personalidades de todas as partes da Índia aceitavam-no como guru. O Madhva Vijaya menciona que tinha discípulos de muitas terras, e seus atuais seguidores ainda incluem povos de 8 idiomas diferentes: Tulu, Kannada, Konkani, Maratha, Telugu, Saurashtra do Sul, Bengali e Hindi. Depois de retornar ao Udipi, Madhva novamente mergulhou na atividade literária prolífica. Escreveu comentários sobre os 10 principais Upanishads, escreveu 10 grandes tratados filosóficos, os Dasa Prakaranas, bem como o Anuvyakhyana, que muitos consideram sua obra mais importante. Interessante. Anuvyakhyana. Escreveu um resumo
do Mahabharata, chamado Moksha Dharma, e também comentou sobre o Srimad Bhagavatam. A dedicação de Madhvacharya ao Senhor e sua profunda erudição fizeram dele um inimigo temido e odiado dos seguidores de Shankaracharya, os quais tinham um interesse velado em manter sua posição de únicos vedantistas bona fide. É dito que de todas as pragas que assolam a humanidade, a pior é a tirania eclesiástica. A tirania dos acharyas do Sringeri Matra, fundado por Shankaracharya, levou-os a atacar Shripada Madhva com todos os meios que tinham disponíveis. Usavam vários meios para perseguir os seguidores de Madhva. Tentavam provar que Madhva não vinha de uma sucessão discipular autorizada. Finalmente desafiaram Madhva para um debate. Os Shankaristas escolheram como seu pandita campeão um sábio altamente erudito chamado Pundarika Puri. Famoso por sua erudição e perícia na argumentação. No debate com Madhva, ele foi humilhado. Ao argumentar com Madhva, Pundarika ficou como um menino de escola, encarando um professor. Louco por vingança, o pandita vencido fez um arranjo para que um de seus comparsas, um sannyasi chamado Padma Tirtha, roubasse uma coleção valiosíssima de antigas escrituras sânscritas da biblioteca de Shripada Madhvacharya. Os livros mais tarde foram recuperados com a ajuda do rei Jayasingha de Kumla. Depois que Jayasingha Raja recuperou os livros de Madhvacharya, arranjou-se uma audiência entre Jayasingha e Madhva. O encontro de ambos seria seguido de um debate entre o pandita da própria corte do rei e Madhva. O pandita Trivikrama Pandita, morador de Vishnu Mangala, era a autoridade suprema sobre o Vedanta impessoal. Na terra de Kumla, e um exímio poeta. Encontraram-se no templo de Kundil. Ao final do dia, Trivikrama Pandita falhara em derrotar Madhva, porém recusava-se a render-se. O debate continuou no dia seguinte. No outro dia, Trivikrama Pandita empregou toda a sua erudição, esperteza e poder de argumentação na tentativa de envergonhar Madhva, porém, depois de se exaurir, novamente foi incapaz de derrotá-lo. Isto continuou por 15 dias, quando então Trivikrama Pandita, com a mente desgastada, as dúvidas destruídas, reconheceu Srimadhva como seu guru. Rendeu-se aos pés de lótus de Shripada Madhvacharya e foi aceito por ele como seu discípulo. Madhva mandou que escrevesse um comentário sobre Vedanta. O comentário de Trivikrama Pandita chama-se Tattva Pradipa. A conversão dele foi a virada decisiva na missão de pregação de Madhva. Depois de sua conversão, outros 7 importantes sábios tomaram o sannyasa de Madhva, junto com o próprio irmão de Trivikrama Pandita, e tornaram-se os primeiros diretores dos 8 monastérios Madhvaitas em Udipi. O filho de Trivikrama Pandita era Narayanacharya, que mais tarde escreveu o Madhva Vijaya, que é uma biografia de Madhvacharya. Nos últimos anos de vida de Madhva, ele escreveu outros comentários sobre as escrituras, incluindo o Nyaya Vivarana, o Karana Nirnaya e muitos outros livros. Naquela altura, Madhva já estava envelhecendo. Ele completara o que se propusera fazer, pregar a sua mensagem extensamente, elaborar seu sistema filosófico em numerosos comentários e possuía muitos missionários treinados que continuariam sua obra com grande energia. Escrevera obras originais de caráter tão profundo que continuariam a influenciar o teísmo devocional até o século XX.
Estabelecera a adoração de Krishna em Udipi e dera sannyasa a sábios peritos e pregadores veteranos como Padmanabha Tirtha, Narahari Tirtha, Madhava Tirtha, Akshobhya Tirtha, os quais se lhe sucederiam na promoção de ideias filosóficas de puro dualismo teísta. Ao terminar seu comentário sobre o Aitareya Upanishad, às vésperas de seu 80º aniversário, Shripada Madhvacharya deixou este mundo e entrou nos planetas eternos de Vaikuntha no 9º dia da lua cheia do mês de Magh, correspondente a janeiro-fevereiro do ano de 1317. Os princípios essenciais dos ensinamentos de Srimad Bhattacharya, onde são paralelos aos ensinamentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, foram resumidos em 10 pontos por Baladeva Vidyabhushana em seu Prameya Ratnavali. Estes 10 pontos são. Então, vejam aqui os 10 pontos que são a essência dos ensinamentos de Madhvacharya. Primeiro, Krishna é conhecido como Hari. O Krishna, que é conhecido como Hari, é o Supremo Senhor, o Absoluto. Essa é a primeira conclusão de Madhvacharya, tá? Segunda, esse Senhor Supremo pode ser conhecido através dos Vedas. Deixa eu continuar aqui. O mundo material é real, porque Shankaracharya diz que esse mundo é uma ilusão, que esse mundo é irreal. Tá? Então, veja bem, esse aqui é um ponto da nossa teologia que é importante a gente entender. As formas que compõem esse mundo material são formas temporárias. Então, no sentido, elas são ilusórias, porque elas não existiam, passam a existir, depois vão deixar de existir, assim como o nosso corpo. Mas elas não deixam de ser reais porque elas são compostas ou constituídas da energia de Krishna. E a energia de Krishna ela é real. Então, não é que seja uma miragem. Né? Então, essas formas são constituídas pela energia de Krishna. Então, esse mundo ele é real, porém temporário. Né? Então, enquanto essas formas existem, elas exercem sua função no processo da evolução. Então, a gente, como alma, nós estamos utilizando esse corpo agora. Então, apesar de ele ser temporário, mas, enquanto ele existe, ele é muito importante, muito útil para a nossa evolução espiritual. Ok? Depois, o quarto ponto, as divas ou as almas são diferentes do Senhor Supremo. Então, aqui tem aqui a questão do dualismo, mas, como eu já disse a vocês, na nossa tradição, nós somos iguais e diferentes de Krishna. Nós, como partes de Krishna, nós temos as mesmas qualidades de Krishna, né? Assim como uma fagulha do fogo é fogo, mas, ao mesmo tempo, não tem toda a quantidade de calor que tem a sua origem, né? O fogo. Então, da mesma forma, nós somos partículas de consciência, mas nós não somos a consciência suprema, nós não somos oniscientes. Tá? Então, a nossa teologia, ensinada pelo Senhor Chaitanya, é que nós somos simultaneamente iguais e diferentes a Deus. Então, por quê? Porque somos energias de Deus, tá certo? Então, o exemplo do fogo é bem interessante. Quando a gente fala de fogo, automaticamente a gente entende que o fogo tem calor, que o fogo tem luz. Isso são energias do fogo. Mas nós podemos separar o calor, né? Nós podemos assim, estudar o calor como uma energia do fogo, né? Como uma particularidade do fogo. Nós podemos estudar a luz do fogo como uma particularidade. Mas nós não podemos separar o calor e a luz do fogo. Tá? Então, essa ideia de que o fogo é uma coisa só
mas, ao mesmo tempo, o fogo possui diferentes energias que podem ser estudadas particularmente. Então, da mesma forma, Deus é o absoluto, Deus é o todo, né? E nós estamos dentro desse todo, a gente faz parte desse todo, né? Então, no sentido, só existe uma coisa, só existe Krishna, mas, ao mesmo tempo, esse absoluto tem variedades, e essas variedades podem ser estudadas particularmente. Aqui ele continua 5. As divas são, por natureza, servas do Senhor Supremo. Ok? Sim, também esse ponto 4 aqui é muito enfático, que as almas são diferentes, porque, de acordo com Shankara, né, nós somos Deus. Né? Então, não há diferença entre a diva e a pessoa suprema. Nós somos Deus. E Madhvacharya pregou muito duramente contra essa ideia, tá certo? De que nós somos iguais a Deus. 6. Bom, 5. As divas são, por natureza, servas do Senhor Supremo. Então, essa é a nossa natureza intrínseca, tá? 6. Existem 2 categorias de divas, as liberadas e as iludidas, né? Então, isso não significa, gente, que são 2 classes, né? De acordo com a nossa teologia, todos nós somos almas, centelhas espirituais. Algumas estão nesse mundo desde tempos imemoriais, e por isso elas são conhecidas como Nityabhada, ou eternamente condicionadas, não porque vão permanecer eternamente condicionadas, mas porque elas estão aqui há tanto tempo, né, condicionadas, que elas são aceitas como eternamente condicionadas, Nityabhada. Aí tem aquelas que já estão no mundo espiritual, que são chamadas de Nityabhadas, ou eternamente liberadas, porque elas estão na dimensão espiritual. Ok, gente? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Então, vamos continuar. A liberação significa alcançar os pés de lótus de Krishna. Isto é, entrar num relacionamento eterno de serviço ao Senhor Supremo. Vocês veem que é muito parecido, né, com o que a gente estuda, o que a gente aprende. Muito parecido, né? Só tem assim, o Chaitanya Mahaprabhu acrescentou algumas coisas, tá? Serviço devocional puro é a causa desse relacionamento, tá? Nono, a verdade pode ser conhecida através da percepção direta, da inferência e da autoridade védica, né? Então, aqui são os 3 tipos de não é hermenêutica, é epistemologia, né? São os 3 tipos de formas de adquirir conhecimento. Então, a gente pode compreender, né? A gente pode compreender a verdade através da percepção direta, que com os nossos sentidos, né? A gente pode aprender muitas coisas com os nossos sentidos. Claro que a gente não pode entender a pessoa suprema, o que é transcendental, porque os nossos sentidos não podem apreender essa realidade, tá? Mas a gente pode aprender muitas coisas com os nossos sentidos, né? Com a inferência, né? Que é o processo chamado Anumana, onde a gente assim especula, né? A gente cria, a gente faz um exercício, né? de inferência. Aí, assim, a gente pode aprender muitas coisas e também sobre Shabda, que é ouvir da autoridade védica. Tá? Então, estes mesmos princípios foram ensinados por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tá? Então, no comentário ao Chaitanya Charitamrita, no Madhya 245, 9.245, Prabhupada ele comenta: para mais informações sobre Madhvacharya, deve-se ler o Madhva Vijaya, que foi escrito por Narayana Acharya. Então, é isso, gente. Isso que é um resumo da vida de Madhvacharya.
Se vocês tiverem alguma pergunta, ficaram com sono? Não. Muito legal, né? Arash, uma curiosidade apenas, eu não E sei se... aí? Vamos comentar. Oi? Cortou a ligação, Daniel. Ah, sim. Não, uma curiosidade apenas, assim, que me veio enquanto só lia isso. Tem algum conhecimento que ainda precisa ser revelado? Isso tem uma resposta? Porque eu vejo que tem a conclusão, né? Aí, Madhva fez um estudo, teve os debates, aí veio Chaitanya, teve as conclusões com poucas mudanças. Isso tem uma continuação? Será que ainda tem conhecimento para ser revelado ainda, debatido? É só uma Olha, curiosidade. existem muitos detalhes, né? Sim, Existem muitos detalhes que não são. Mas, assim, o que eu posso dizer é que o que a gente já tem é suficiente para nos levar à perfeição. Tá? Uma coisa muito importante: nós estamos dentro dessa dimensão material, que é uma dimensão que limita muito a todos nós. Né? Então, com a forma como o nosso corpo é feito, o nosso corpo grosseiro e nosso corpo sutil, não permite entender coisas que estão numa outra realidade, numa outra dimensão. Não tem como explicar. A gente aqui tem determinadas substâncias que compõem os objetos, né? Mas existem outras realidades que têm substâncias sutis, e os corpos são sutis. Então, as leis que regem esse lugar são completamente diferentes. Então, a forma de comunicação é diferente. Então, por mais que alguém de outra dimensão queira falar sobre coisas que existem nessa dimensão para a gente, eles não vão ter palavras adequadas para explicar do que se trata. Porque quando a gente fala, a gente usa palavras, né? Então, por exemplo, eu estou aqui vendo aqui o pôr do sol aqui na fazenda. Então, como é que eu vou descrever isso para vocês? Então, eu vou usar o sol. Aí todo mundo sabe o que é o sol. Então, já vem na mente o sol. Então, a gente começa a compor todo um cenário. Aí tem muitas árvores. Olha, tem árvores coloridas, tem árvores aqui, né, são ipês, então rosa, tem árvores amarelas. Então, eu começo a usar palavras e aí vocês vão começando a compor todo um cenário em função de que essas palavras que fazem parte da nossa vida diária, elas vão dar uma ideia do que eu estou falando. Mas se eu começar a falar, olha, aqui também tem elefantes que voam. Eita, aí como é que vai ser isso? Vocês conhecem algum elefante que voa? Aí vocês não vão entender, porque isso não existe aqui. Mas, de repente, em outro lugar tem elefante que voa. Tá? E se a gente fala elefante que voa, a gente vai pensar no elefante, aquele bicho grande, pesado, né? Que tem aquela tromba. Mas, de repente, em outro lugar, esse elefante pode ser leve, pode ser feito de outra substância, uma substância sutil. Né? As dimensões etéricas, os corpos são constituídos também de substância etérica. Então, são leis completamente diferentes. Então, o que eu quero dizer? Imagine o mundo espiritual. Não dá para a gente entender o que é um mundo que possui uma única substância, que é a consciência. Não tem mais nada. Tudo é formado, tudo é feito de consciência. Como é que é isso? Não tem o tempo, não tem passado, não tem futuro, é só presente. Como é que isso acontece? Porque a gente vai se remeter à nossa realidade aqui, que a gente tem passado, tem presente, tem futuro. Então não dá para entender essa. Então a gente ouve essas explicações, mas não conseguimos conceber isso.
porque a nossa situação não permite, não dá condição de a gente entender, porque a gente não tem experiência disso. A gente já tem experiência do que é amarelo, a gente já tem experiência do que é marrom, do que é verde, a gente tem experiência do que é um elefante, do que é uma árvore, e aí a gente pode compor tudo isso, a gente pode conseguir entender o que eu estou querendo falar. Mas se eu falo de um elefante que voa, vocês não vão entender, porque ninguém tem experiência disso. Entende? Então, nós, aqui nessa realidade, a gente não vai ter conhecimento de tudo. Nem que a gente quisesse, porque não dá para a gente, não tem capacidade de entender. Então, muita coisa a gente vai aprender em outras dimensões. Tá? Então, aqui é como se tivesse muitas escolas. Então, numa escola, a gente aprende de tal assunto, até tal nível. Em outra escola, a gente vai aprender outro nível de assunto, mais aprofundado. Então, assim, planeta Terra, aqui onde nós estamos, a gente tem algo para aprender, tá? E a gente precisa se esforçar para isso. Agora, querer todas as respostas para todas as perguntas não é possível. Tá? Mas nós podemos, de acordo com todos esses acharyas, alcançar a perfeição, mesmo sem entender o que seja essa perfeição, assim, no sentido mais amplo. Né? Alcançar a perfeição de amar a Deus, né? Sim, de amar a Deus, de sermos felizes. Maharaj, a leitura ajuda muito, né? Nessa evolução espiritual, né? A leitura. Eu já falei assim para vocês muitas vezes, né, que o conhecimento ele é luz. Então, a gente vai ter acesso, né, ao que essas pessoas, imagine, as pessoas, esses mestres estão dando tudo mastigado para a gente. Né? Então, imagine, essas pessoas leram não sei quantas escrituras, né? E todas essas inteligências argumentando com lógica, com argumentação. Gente, é muita coisa. É uma produção literária muito grande. Então, imagine se a gente tivesse que parar agora e começar a pensar sobre tudo isso. Quanto tempo... E veja, o próprio Madhvacharya, né? Para ele, assim, ter acesso à Vyasadeva e tudo, jejum, meditação, austeridade, tudo para refinar nossa capacidade de percepção, nossa consciência. Então, a gente tem um legado muito grande. Né? Então, tem pessoas que gostam muito de ler, porque uma forma de adquirir conhecimento é leitura. Hoje, né, tem muitas formas. A gente está aqui conversando e a gente está passando conhecimento também. Né? Mas, naquela época, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso. Para você aprender, você tinha que estar com o mestre espiritual do lado, né? E, posteriormente, com a escrita, você podia estar aprendendo através dos livros. Né? Então, por isso a importância de codificar, né, todas aquelas ideias que eles tinham em suas inteligências. Né? Então, tudo isso é fruto de muita argumentação, de muita leitura. Né? Então, hoje, nós temos tudo isso em nossas mãos, tá? E de uma forma muito simples, né? De uma forma... Claro, quem quer se aperfeiçoar, entender todos os argumentos de um lado e de outro, bom, tem aí, mas precisa de muito tempo, né? E são muitas escrituras para a gente ler. Tá? Então, na medida que a gente vai se apropriando desse conhecimento, nós vamos destruindo as dúvidas, destruindo os equívocos. Tá? Então, como eu já repeti muitas vezes, o Prabhupada fala que a doença é a avidya, é a ignorância.
A ignorância na forma de falta de conhecimento e a ignorância através de um conhecimento equivocado, de um conhecimento que não trata da verdade. Então, isso é ignorância. Então, o conhecimento vai destruir nossas dúvidas, destruir argumentos falsos, ideias falsas, e de posse da verdade, a gente vai poder tomar decisões adequadas, a gente vai poder dirigir nossa vida adequadamente. Então, por isso que é tão importante o conhecimento, né? Então, não é um conhecimento livresco, o conhecimento acadêmico, mas é o conhecimento acerca da alma, o conhecimento acerca de Deus, o conhecimento acerca da realidade desse mundo, tudo que possa esclarecer a nossa vida. Ok? Perfeito. Obrigada, Maharaj. Então, é isso, gente. Então, muito obrigado. A maior parte de vocês eu espero amanhã no nosso encontro, né? E às 8h30, não foi que eu marquei com vocês? Para a gente conversar um pouquinho mais. Daniela, estou curiosa. Você está cantando sua japa direitinho agora? Que experiência incrível, né? Assim, faz 3 dias, né, que começou, e os 3 dias as minhas 16 voltas, né? Então agora é continuar, né? Porque assim, eu coloco para despertar, eu achei que eu não ia continuar por ser muito cedo e tal, mas eu estou gostando muito da experiência, assim, porque agora eu termino e também muito mais concentrada, né, do que antes. Eu não vou negar, eu estava numa fase assim meio ruim de japa. Começava tarde, 11 horas da manhã, daí ficava enrolada, enroladíssima. Então veio assim na hora. Esse programa está sendo muito bom para minha disciplina, assim, não vou negar. Ele está dormindo cedo, né? Então, isso, por causa daquele probleminha, né, Maharaj, dos cachorros, eu não consigo dormir cedo. Mas, assim, porque, assim, eles chegam na casa às 10 horas, e aí os cachorros ficam fazendo muito barulho até 10 horas. Então, é horário, mas aí o que que acontece? Antes, eu ainda enrolava um pouquinho para dormir, acabava indo dormir umas 11 horas. Agora, 10 horas, porque daí, primeiro, que eu já estou com muito sono, né? Então, das 10 horas eu estou assim na cama, esperando os cachorros ficarem quietinhos e Não eu é acho, possível que esses... Eu vou eu dar um acho, jeito nesse cachorro, vou dar um jeito. Eu sei que o Oxante não vai gostar do que eu estou dizendo, porque ela adora cachorro. Mas eu vou dar um jeito desses cachorros, vou amarrar a boca desses cachorros, vou fazer alguma coisa. Não precisa fazer não, nada disso, Maharaj. Ela pode dormir às 8 horas da noite, ela vai acordar às 10 com o barulho dos cachorros e ela volta a dormir linda. não, eles ficam até 10 horas, até os donos chegarem, eles ficam fazendo. Não, querida, bota uma musiquinha, bota um mantra, entra no meu Spotify, tem 5 playlists só de música devocional, você vai transcender, olha, não vai nem ouvir os cachorros. Meninas, todo mundo fala uma coisa para mim, bota isso, faz aquilo, faz não sei, É, nada funciona. não, não, mas daqui a pouco você vai transcender os Ela cachorros. já tentou de tudo. Mas esse vídeo vai ser... Uma coisa eu acho que vai funcionar, sim, Maharaj, eu experimentei isso ontem. Eu deitei antes deles ficarem quietos. E assim, eu estava, não sei se por eu querer dormir mesmo, com sono, porque levantar às 3 da manhã dá um sono danado, né? Assim, eu acho que eu dormi antes deles ficarem quietos. Esse é o Acho. segredo. Você vai ficar com sono, vai deitar sem sono, não dorme. Nem Exato. com todo o silêncio. Roda para cá, roda para ali, não dorme. Agora, se acorda cedo, começa a mudar o esquema. Não, vou dormir cedo. Pô, vou acordar cedo. Aí pronto, aí fica com sono. Se deita, apaga na hora. Agora, se dorme muito durante o dia, aí quando chegar de noite, não tem sono. Não chega o sono. E outra coisa que interessante, né? Tá certo que eu tô em casa, né? Mas assim, eu achei que eu ia sentir muito sono durante o dia, né? E tá tranquilo por enquanto. Tô Que indo legal. Que bom. E bem você, legal. dando conta da sua japa? Ah, tô sim.
Eu já tenho um horário, né? Então, para mim, eu já estou com uma rotina assim mais definida. Não consigo a vocês, porque eu começo mais tarde. Mas tá, eu tô indo. Ok. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Arás, Ok. só um Oi. instantinho. Pessoal aqui estão no chat aqui do YouTube. A gente tem 13 pessoas agora aqui acompanhando. E tem vários comentários aqui. Infelizmente, eu estava ocupado em outra função, estava na reunião, mas estou vendo agora. Só para lhe repassar. E que eles estão querendo também participar pelo Zoom, né, para poder interagir, fazerem perguntas. Mas eu já disponibilizei o meu número de telefone para que eles possam entrar em contato. E aí eu passar o link do Zoom para no próximo encontro, né, no próximo sábado, a gente incluir eles poderem também estarem participando aí pelo Zoom. Tá certo? Como é que ficou, Maharaj, por favor, o próximo encontro? O próximo? Continua, porque eu tive que sair um pouquinho e eu não acompanhei o final, não sei se... Não, o próximo eu vou ver durante a semana, a gente vê quem vai ser o próximo acharya que a gente vai comentar. Né? Eu queria aproveitar, já que a turma está no YouTube aí, que a gente começou a abrir uma sala pelo Zoom, uma sala de japa, né? Onde a gente canta japa. Então, essa sala a gente começa às 3 da manhã e vai até às 4h30 da manhã, né? Com vários devotos, é muito legal. Eu sei que é cedo da manhã, mas é muito interessante, uma experiência muito boa. Depois a gente tem o Mangalarati aqui de Vrajadama com as idades de Radha Govinda, e aí a gente apresenta pelo Instagram, né? E depois, às 6 horas, de 6 às 7, a gente abre novamente a sala e termina às 7. Não é que termina, mas a gente apresenta também o Govinda, que é muito bonito o Govinda. Não é? Você participou hoje, não foi, Marlene? Você gostou da experiência do Govinda? Participei sim, Maharaj, foi muito bonita. Não Muito é? lindo. Infelizmente, assim, no Zoom, eu não sei ainda mexer muito bem, porque no Instagram você pode aumentar, fazer um zoom bem legal, ele fica bem grande. Aqui pelo Zoom aqui, né? Eu não consigo assim fazer o close bem da deidade, né? Não é a mesma coisa. Eu vou ver. Não pode fazer o Govinda pelo Instagram, Marlene, ou Maharaj, Marlene? Por que não faz a cerimônia do... O Govinda é às 7h30, né? Não, aqui é às 7. O Vrajadama é às 7. É às aqui é às 7. É porque o pessoal já está cantando japa no Zoom, né? Que é o entendi. Aí eu só faço aproveitar para não o pessoal ter que sair para um canto, sair para outro. Mas o que é que você achou? Ficou boa a imagem? Ficou sim, Maharaj, deu para ver bem os detalhes das deidades, assim, foi muito bonito. E ficou bem boa. E ficou na tela inteira? Ficou, a tela inteira. Fica ficou a muito tela boa. inteira. Então, bom. Eu fico mais... Como eu não sei como é que fica, então eu fico imaginando aqui. Mas Eu até tirei um print, eu mando para o senhor para você ver depois. tá bom. Ficava muito bonito. Foi, né? Que legal. Deixa eu fazer uma... Só um minutinho. E o pessoal ficou até mais tarde ou todo mundo saiu depois do Govinda? Eu saí depois de uma meia hora, ficou umas 5 pessoas. E até a hora que eu saí, ficou umas 3. Entendi. Mais meia hora. Tá bom. Porque tem pessoas que estavam desde cedo da manhã acompanhando a gente. Então, por isso A que Valdice, né, também estava. Exato. Sim, diga, Daniela. Não, Maharaj, é que eu ainda eu não estou entendendo direito, porque acaba a sua aula, 6 horas, né, mais ou menos, que acaba, eu saio do Zoom. Aí esses dias, aí eu descobri que parece que tem, o Govinda que vem depois, é isso? Não, aí veja, depois da aula, aí a gente reabre novamente a sala. Não, mas então todo mundo sai da sala. Às 6 horas. Às 6 horas,
Ah, Não, não, tá na. Ah, entendi. é porque é o Instagram, é o Zoom, É no Instagram. isso. Então o Então, pessoal a aula, retorna para a sala. exatamente. Ah, tá. Eles retornam para a sala às 6, mais ou menos, depois da aula, a gente retorna para a sala. E aí fica Ah, apenas entendi. ouvindo às 7 horas. Porque aí dá para terminar a japa toda, né? Ah, entendi. Nossa, Maharaj, então eu devo estar fazendo alguma coisa errada na minha japa. Por quê? É porque, assim, 1h15, mais ou menos, eu acabo. Não, senhora! Que japa é essa? Então, Não, o Sandro é o primeiro que fica admirado. Aí eu comecei a prestar atenção nisso e eu realmente ainda não consegui mudar. Eu preciso rever isso. não, a gente vai conversar sobre isso. Você está fazendo alguma coisa errada, Pode ser. tá? Talvez você esteja cantando, considerando... Bom, depois a gente conversa, mas é no mínimo, assim, geralmente 2 horas, no mínimo 2 horas. Então, tá bom. Menos do que isso é muito rápido. É rápido demais, não dá nem para... Viu? É praticamente impossível cantar às 16 em 1 hora e pouquinho. Eu acho que peguei um jeito de fazer que eu devo estar embolando as palavras e não devo estar. Não, não é nem rolando as palavras, na forma de passar a sua japa, as contas. Ah, Alguma coisa está errada aí. tá bom, vou rever. A gente conversa. Ok? Pronto, gente. Podemos parar por aqui, Parama? Não esqueça de mandar o meu link, tá, Parama? Certo, Maharaj. Muito obrigado por suas belas palavras, acolhida e acompanhamento a todos nós aqui nesse sábado. Ok. Então, tudo de bom, gente. Um abraço. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, gratidão. Tchau, Então- Shanti. Marlene, pois é, queria falar com vocês duas rapidinho, depois que o Maharaj sair. Então, pronto. Eu vou sair, você conversa aí com a Valdice e... Ah, Olha, com a só Valdice pode também. fofoca, viu? Não vai fofocar, não. Não. Maharaj, estou me despedindo aqui.